Uma semana marcante para cada um de nós, uma semana marcante, mais uma semana marcante para a vida da nossa igreja. Pelo terceiro ano consecutivo nós recebemos aqui os irmãos lá do Texas, da Paradox Church. É uma igreja que é parceira nossa, que temos um vínculo não só institucional através da rede que nós fazemos parte, Atos 29, mas também um laço de irmandade, de companheirismo, que muito tem nos alegrado ao longo desses últimos 2 anos, né? Estamos caminhando aí nesse terceiro ano. E foi legal porque nós vimos pessoas jovens, parte desse grupo era composto por jovens que doaram a sua semana de recesso na faculdade. Muitos eram de outros locais dentro dos Estados Unidos, que estudavam ali no Texas, e ao invés de retornar para sua casa para poder visitar os seus pais, dedicaram tempo, recurso financeiro para poder servir a nossa cidade, levando o evangelho para crianças em bairros carentes, a plantação de uma igreja num bairro mais humilde, abençoar a vida de moradores de um abrigo para pessoas sem teto, também abençoar a vida de crianças num abrigo de menores. Então foi tudo isso que a gente desenvolveu durante essa semana. Foi uma semana de muita gratidão, e o que é mais legal é a gente entender que a motivação para que tudo isso aconteça foi simplesmente o amor de Deus. O amor de Deus, o amor a Deus para servir a Ele e as pessoas. Pessoas que vieram aqui para servir a outras pessoas que não poderiam dar a eles nada em troca, mas entendendo que estavam servindo a um Deus que, quando nós servimos a Ele, Ele nos abençoa. Em tempos em que se tenta privatizar Deus, como se Deus fosse um servo do homem, aquele que se busca para satisfação das nossas próprias necessidades, nós podemos ver que, na verdade, nós somos abençoados. Deus trabalha em nós quando nós nos prontificamos a servir a Ele, a servir ao outro, e a partir disso nós temos uma experiência com Ele, diferente desse ídolo que é popularmente vendido como se fosse Deus, onde se Deus fosse um servo do homem e não um homem servo de Deus. E diante disso tudo, houve um texto que um dos jovens, tinha um jovem aqui, ele tem origem latina, o nome dele era Jesus, né? E em 2 ocasiões, se eu não me engano, numa clínica de recuperação de dependentes químicos, e também no abrigo para moradores, ele que levou a palavra, e ele levou a palavra num texto que me fez meditar nesse texto durante essa semana. Eu me debrucei sobre esse trecho da palavra de Deus e olhei com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, um texto que de certa forma é até um pouco conhecido. E como a gente tem uma semana de intervalo até a gente começar a próxima série em abril, eu quebrei uma regra que dificilmente a gente quebra aqui na igreja, que é de interromper uma série. A gente dá uma pausa numa série. Semana que vem nós vamos encerrar a série com o último mandamento, mas hoje eu gostaria de parar um pouquinho para falar com vocês a respeito de um texto que, diante de muita coisa que aconteceu essa semana, marcou muito o meu coração. E o texto é o texto que se encontra no Evangelho de Mateus. E eu peço a você que está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Mateus 7, dos versículos 24 a 29. Se por acaso você não está com a Bíblia e tiver alguém do seu lado com a Bíblia, eu convido você a chegar mais perto dela. Você que está com a Bíblia, se tiver alguém do seu lado sem a Bíblia, compartilhe, por favor, a palavra de Deus, que nós vamos olhar alguns versículos do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que na verdade é o encerramento de um sermão de Jesus que começa no capítulo 5. Então nós vamos olhar alguns versículos nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7. Por isso eu te peço para ficar com a sua Bíblia aberta. Se por acaso você quiser tomar nota de alguns pontos do sermão e você precisar de papel e caneta, a equipe de conexão tem ali um bloquinho de papel, tem caneta também, só você fazer um gesto com a mão, tá? Que a Carol vai até você e
e ela vai te dar um bloquinho, uma caneta, para que você possa tomar nota daquilo que Deus falar ao seu coração, até mesmo para a sua devocional semanal, para a sua aplicação no GPS no meio da semana também. Então, se você não tiver papel e caneta e quiser, nós temos aqui para te oferecer. Mateus 7, de 24 a 29, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós te agradecemos. Nós te louvamos, porque entendemos que a Bíblia é a tua palavra, que nela encontramos, Senhor Deus, a revelação de quem tu és. E sabemos que quando a tua palavra ela é lida, quando ela é exposta, o Senhor está falando com a tua igreja. Por isso, Senhor Deus, fala comigo e fala com os meus irmãos. Que não haja uma outra preocupação a não ser ouvir a tua voz, Senhor Deus, nesses próximos minutos que estaremos aqui meditando na sua palavra. Que não haja, Senhor Deus, nenhum tipo de distração em nosso meio. Que haja um espírito de reverência, Senhor Deus, porque entendemos que o Senhor está falando com a tua igreja a partir da proclamação do teu Evangelho. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido. Talvez você que frequenta a igreja, você que é de uma cultura cristã, já tenha escutado esses versos. Você já tenha lido esse texto em algum momento, já tenha escutado algumas pregações sobre esse texto. Mas eu confesso para vocês que muitas vezes que eu leio esse texto, que eu ouço mensagens sobre esse texto, pouco se fala do contexto em que Jesus está falando essas palavras. Essa aplicação, esse exemplo, essa relação que Jesus faz entre o alicerce, a base e uma casa, ele está falando como conclusão de do seu, talvez o seu sermão mais conhecido, o sermão mais conhecido de Jesus registrado na palavra de Deus, que é o Sermão do Monte. Às vezes a gente não faz essa associação, pensa que é um texto, uma aplicação, um exemplo que Jesus está dando, uma ilustração isolada, mas não é. Essa ilustração entre a casa e o solo onde essa casa está alicerçada é a conclusão do Sermão do Monte. É Jesus concluindo o Sermão do Monte. E quando Jesus fala sobre a casa, essa casa ela simboliza, ela aponta para as nossas vidas. E o solo, aonde nós temos firmado a nossa vida, em que nós temos apoiado a nossa vida, em que nós temos fundamentado o nosso significado e o sentido da nossa existência. É sobre isso que Jesus está falando. Só que quando a gente olha para o texto, nos versículos, a partir do versículo 24, Jesus fala o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Aí ele compara: quem pratica é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica é como aquele que construiu na areia. Então Jesus está falando entre ouvir e praticar a sua palavra. E Jesus ele está falando não de forma aleatória. Óbvio que isso se aplica para tudo aquilo que Jesus diz para nós. Mas aqui nós vemos que ele é bem específico quando ele diz: quem ouve estas minhas palavras. Sobre quais estas palavras de Jesus
ele está se referindo? Jesus ele se refere ao seu sermão que começa no capítulo 5. No capítulo 5, Jesus ele começa falando sobre algumas resoluções conhecidas para nós como as bem-aventuranças. E depois, ele continua, e ainda no capítulo 5 e por todo o capítulo 6, nós vamos ver Jesus falando, não só sobre as bem-aventuranças, que é a felicidade, sob a perspectiva de Jesus, que é a verdadeira felicidade, são as bem-aventuranças. O conceito verdadeiro de felicidade está contido, o verdadeiro conceito de felicidade está contido nas bem-aventuranças, porque bem-aventurado significa feliz, mas felicidade plena e não felicidade, alegria passageira. Ele nos está mostrando aqui, está falando palavras que nos libertam de cairmos na tentação de pensarmos em felicidade sob a perspectiva do mundo. E depois ele começa a falar sobre a vida sob a perspectiva de Jesus, a vida sob a perspectiva do Evangelho. Aí ele continua no capítulo 5, falando sobre o nosso papel em relação ao mundo, quando ele diz que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. O papel do cristão em relação ao mundo. Se nós devemos ter uma postura de isolamento, uma postura de separação, ou se de fato uma postura de influenciar, de ser voz de Deus, de ser luz a iluminar ao caos, no caos que o mundo se encontra, a escuridão que o mundo se encontra. Depois ele vai falar sobre o homicídio. Ele vai apertar o mandamento não matarás, que nós aprendemos há 2 semanas atrás. Inclusive foi o versículo, foi o trecho que nós usamos na mensagem, quando nós falamos que não matar é muito mais do que assassinar alguém, mas simplesmente desejar mal a alguém, nós cometemos assassinato. Jesus vai falar sobre o adultério, quando ele fala que o adultério está muito mais além do que o ato extraconjugal. Mas quando nós adulteramos, somos adúlteros nas nossas relações, quando nós fugimos do plano perfeito de Deus para os nossos relacionamentos. Jesus vai tratar a respeito do divórcio, vai falar sobre o juramento, sobre as nossas palavras, a palavra do crente, sobre a idoneidade, vai falar sobre vingança, vai falar sobre a nossa relação com os nossos inimigos, quando ele diz que nós devemos não odiar os nossos inimigos, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, amar e orar pelos nossos inimigos. Ele vai falar sobre a nossa postura em relação aos necessitados. Ele vai falar sobre as disciplinas espirituais do crente, oração, jejum. Jesus vai falar na nossa relação com o dinheiro, no capítulo 6, a partir do 19, quando ele fala que nós devemos nos preocupar primeiramente com as questões eternas, que é impossível servir a Deus ao dinheiro, que é a raiz, que o dinheiro por si só não é mal, mas o amor ao dinheiro, quando colocamos a nossa esperança em questões materiais e dinheiro, nós fazemos dele um ídolo, e é impossível servir ao dinheiro e a Deus. E o amor ao dinheiro ele se revela a partir do roubo, da ganância, da usura também, falta de generosidade. Tudo isso são sintomas de uma única doença. Jesus ele vai tratar a ansiedade, quando ele fala sobre a preocupação em relação à vida, ao futuro. Jesus ele vai falar sobre a forma como nós julgamos o outro e a forma como ele nos julgou. Jesus vai falar que o crente verdadeiro, já no capítulo 7, a partir do versículo 7, é aquele que é persistente na oração. Jesus vai falar que o caminho, a porta de entrada no reino de Deus é uma porta estreita.
E antes de chegar na conclusão, ele vai falar que nós conhecemos a árvore, o verdadeiro cristão, a partir dos seus frutos. E ele conclui dizendo essas palavras, que quem ouve tudo isso que ele disse, sobre todos os fundamentos da vida, sobre a perspectiva do Evangelho, sobre a perspectiva de quem Jesus é como esse homem sensato, que constrói a sua casa sobre a rocha, que constrói a sua casa sobre um solo, que não está sujeito às tempestades da vida, não está sujeito os problemas, às difíceis realidades que nós vamos enfrentar no decorrer da nossa história. Jesus aqui está falando que quem vive a vida sob a perspectiva da vida perfeita que ele viveu, não está isento de tempestades, de dificuldades, de momentos de adversidade. O que ele está dizendo é que quem vive dessa forma resiste a qualquer tipo de adversidade, porque a sua esperança está firmada não em um solo, como o solo arenoso, que quando bate o vento, ele move de um lugar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar algum local onde se tem dunas. Cabo Frio, aqui pertinho, é um local onde se tem muitas dunas. Rio Grande do Norte, cidade de Natal, muitas dunas. Outras localidades do Nordeste, onde se tem muito vento e praia. E a gente, você pode ver lá que essas dunas, elas mudam de lugar com o passar do tempo. Eu lembro que no ano de 2010, a gente ainda não tinha filho, eu e a Edna, a gente foi, a Mariana e a Alice ainda, né, a gente ainda não tinha a Mariana e a Alice, e a gente foi passar férias em Natal, e a gente fez o passeio de bugre, e o cara fala, com emoção ou sem emoção? Aí, aquele negócio todo, é muito legal, e são dunas gigantes, do tamanho de um morro, muito alto. E era interessante que você não podia alugar, eu não podia alugar um bugre para andar lá. Por quê? Porque as dunas, elas se moviam. Você poderia andar um dia, uma semana depois, e a duna ter mudado de lugar. Somente motoristas experientes, que conheciam o local, que sabiam dessa realidade, poderiam dirigir. Por quê? Porque o solo arenoso, ele é instável. Mas você não vai ver o Pico do Frade, aqui em Macaé, se movendo de lugar. Você não vai ver o Pão de Açúcar, o Corcovado, se movendo de lugar por causa do vento. E Jesus faz exatamente essa comparação da vida sensata e insensata. E que a verdadeira sensatez está em ouvir as palavras de Jesus e as praticar. Jesus não está falando, assim como Deus nos fala a partir dos 10 mandamentos, que nós obedecemos estas palavras para merecermos o favor de Deus. Jesus está falando que quem conhece, quem experimentou o favor de Deus, vive dessa forma. Porque ele diz o seguinte, em vários momentos do Evangelho: quem me ama, me obedece. Jesus, ele fala que o amor a ele é expressado através da nossa obediência, que nós não obedecemos a Deus como instrumento de troca e nem muito menos obedecemos a Deus por obedecer, mas sim a nossa obediência a Deus como resultado do nosso amor a ele. Logo, a marca de quem ama a Deus é a obediência. O Sermão do Monte é a base da vida sob a perspectiva de Jesus. E o que Jesus pede a nós não é perfeição, porque nós não somos perfeitos, somos pecadores. O que Jesus espera de nós é sensatez, a partir da obediência a Ele. Quando Jesus ele começa a falar o Sermão do Monte, a gente vê uma lista que nos deixa desesperado. Porque você começa a ver o que Jesus vai falando, você fala, poxa, é impossível
É difícil, como que eu vou conseguir? Mas a nossa incapacidade de obedecer por completo a lei moral de Deus, os 10 mandamentos que nós temos estudado ao longo desses 3 meses, de obedecer, de seguir, sem tropeçar em nada, o Sermão do Monte, não pode jamais ser justificativa para que a gente não observe e não busque fundamentar a nossa vida sobre esses valores que Jesus deixa para nós. E que quem não vive, quem não solidifica a sua vida, quem não constrói a sua vida sob a perspectiva desse sermão, é como um insensato. É como alguém que constrói a sua casa numa duna de areia, que a partir do vento pode se deslocar por metros, pode diminuir de tamanho. E uma das características, se você andar sobre uma dessas dunas, você vai ver durante o dia muitas pessoas andando de jipe, de buggy, mas você não vai ver nenhuma casa construída numa duna dessa. Por quê? Porque o solo não é estável. Só que o problema é que às vezes nós temos solidificado a nossa vida em dunas de areia. Nós não temos construído a nossa vida, firmado a nossa vida na rocha que é Jesus. Só Jesus cumpriu completamente a vida perfeita que Ele espera de cada um de nós, a vida perfeita que Ele apresenta para nós no Sermão do Monte. Só Ele cumpriu. E quando Jesus diz que nós precisamos estar nele, Ele está dizendo o seguinte: na lista do Sermão do Monte, sobre tudo isso que eu falo, só eu tirei 10. Eu não sei qual vai ser a sua nota. O que Jesus está dizendo é que nenhum de nós conseguiu tirar 10. Portanto, aquele que tira 5 ou 6 ou 7, que é difícil, o padrão perfeito de Deus para nós não é homem algum, e sim Jesus. É tão carente da graça de Deus quanto aquele que consegue tirar 0,5 nesse sermão. Mas esse texto me marcou muito, porque eu li esse texto na segunda-feira. Na verdade, eu traduzi o jovem, o Jesus, né? Não Jesus Cristo, mas o Jesus, o jovem que estava aqui, na segunda-feira de manhã, na pousada da cidadania. E foi interessante, porque numa semana agitada, e eu sempre chegava em casa tarde, eu não conseguia fazer, como de costume, as minhas devocionais de manhã, na primeira hora que eu chego aqui no escritório da igreja. Eu acordava, já com muita coisa para resolver, então eu vinha aqui para o hotel para dar suporte ao pessoal, e eu fazia isso sempre à noite. E eu comecei a ler esses 3 capítulos de Mateus, segunda, terça e quarta. E na quarta-feira, meus irmãos, aconteceu algo que foi notícia no nosso país. Justamente no período em que eu estava meditando nesses 3 capítulos do Evangelho. E o motivo principal que me fez dar uma pausa na série para voltar na semana que vem, não foi somente que foi um texto que me marcou durante a visita dos missionários. Houve também o versículo de Sinfonias 3,17, que foi o versículo que nós trabalhamos a semana toda com as crianças. Mas foi o assassinato de uma mulher na cidade do Rio de Janeiro, uma vereadora, que morreu juntamente com seu motorista de forma cruel e violenta. Aí você vai falar: poxa, já vem esse assunto, eu abro o Facebook, minha timeline está cheia disso. Lá vem, não quero parecer piegas, porque o que mais me chocou, não que eu esteja me acostumando
com a maldade humana, no que diz respeito à violência, não foi simplesmente o ato em si, a morte, o valor humano de quem morreu, até porque nós vivemos um país em que 60 mil pessoas são assassinadas, como ela, todos os dias. Mas a proporção que isso se tomou nas mídias sociais, a guerra ideológica e a politização que foi criada em torno de um ato violento contra uma mulher, que eu não quero fazer nenhum tipo de juízo moral ou de valor sobre a vida dela, mas que é mãe, que é filha, que tem amigos, que tem parentes, que nessa semana vive um luto. E o pior, aqueles que são cristãos, a forma como lidaram com isso, sobretudo no tempo em que nós vivemos, onde a rede social, as redes sociais, as mídias sociais, têm sido a janela da nossa alma. E para mim foi um contraste, meus irmãos, sabe por quê? Porque na mesma semana que eu estava convivendo diariamente com pessoas que saíram da nação, sob o ponto de vista econômico, a nação mais próspera do mundo, investindo dinheiro e tempo para servir gente que não tinha nada para oferecer a elas, e que não fizeram isso motivado a nenhum tipo de ideologia, até porque, como eles são texanos, a maioria ali são de uma linha bem conservadora, republicana. E quando viram a notícia, ficaram chocados, inclusive, as possíveis motivações que isso levaram, porque isso fere diretamente, caso se confirme, algumas suspeitas, o princípio de liberdade, que para eles é muito valioso. Mas nós gostamos, nós falamos de liberdade, mas adoramos uma ditadura, desde que a ditadura seja a partir daquilo que eu penso e daquilo que eu creio. Mas vieram por causa do Evangelho. Porque as diferenças ideológicas, meus irmãos, elas não são nada comparado ao Evangelho. Nem direita nem esquerda são o Evangelho. Nós podemos ver traços da graça comum, tanto na direita quanto na esquerda. Como da mesma forma nós conseguimos ver traços do pecado, tanto na direita quanto na esquerda. Sabe por quê? Porque ambos são ideologias humanas, criadas por homens. E qualquer coisa que o homem criou, a palavra de Deus diz que tudo que é de bom, tudo que é de boa fama, ali está Deus. Deus reparte a sua bondade, Deus reparte o seu amor, a sua graça, com a humanidade caída, mesmo aqueles que nem mesmo acreditam em Deus. Na mesma semana morreram também comentários infelizes a respeito do cientista ateu, que morreu há pouco tempo, morreu essa semana. Todos os avanços, tudo de bom que aquele homem descobriu, mesmo ele sem acreditar em Deus, meus irmãos, foi Deus que usou a vida dele. Porque a palavra de Deus fala a respeito da graça comum. Porque se Deus, que é fonte de toda bênção, de tudo que é de bom, de justo, não repartisse bondade e justiça com os homens, a civilização não existia mais. Nós já tínhamos nos matado há muito tempo. Só que nós caímos na tentação da idolatria ideológica, na tentação de viver uma vida de dicotomia, e caímos nesse ambiente horrível de dualidade em que o nosso país se encontra. Que uma dualidade, eu não estou falando, meus irmãos, que você deve ter uma postura neutra em relação às questões sociais, políticas, cotidianas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre qual tem sido o nosso papel diante do cenário de ódio em que o nosso país se encontra, nessa polarização ideológica que nós nos encontramos, onde as pessoas estão cegas em ideologias empacotadas, enlatadas, onde eu tenho que, ou eu concordo em todos os pontos de uma ideologia, eu preciso ser rotulado. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas são rotuladas. Você precisa ser rotulado.
Se você fala que, por exemplo, eu sou a favor da Bolsa Família, aí você já é taxado como esquerdopata, que você é defensor de bandido, que você é a favor do aborto. Aí se você é contra o aborto, você já é classificado como reacionário, como maldoso, enfim. Você não tem o direito de encontrar graça comum de um lado, graça comum de outro, enxergar também pecado de um lado e pecado do outro. Sabe por quê? Porque a minha vida não está pautada no Evangelho, e sim o que uma corrente diz e o que a outra diz. E pior, como cristão, às vezes nós tentamos deificar, dogmatizar a corrente ideológica que eu acredito. E o que nós vemos Jesus falando no Sermão do Monte? Aí, voltando para o caso da mulher que foi assassinada, nós vimos pessoas fazendo juízo de valor, juízo moral sobre a vida de alguém que foi brutalmente assassinada. Eu não estou interessado em quem matou essa mulher. O nosso interesse é que se faça justiça com quem fez o crime. Eu não estou interessado qual foi a motivação e nem qual era a ideologia que aquela mulher defendia. Se de fato foi para calar a voz daquela mulher, se for um crime político, mesmo que eu não concorde em nada com o que ela defendia, ainda assim eu preciso me indignar, porque foi um atentado contra a liberdade. Imagine se começarem a querer fazer o mesmo por conta da nossa liberdade em se pregar o Evangelho. Um dos princípios da reforma protestante é o Estado laico, em que as pessoas são livres para terem a sua própria confissão de fé, seja ela qual for, e defender qual ideologia for. E quando brigamos por liberdade, inclusive, é que a liberdade do outro não interfira na minha liberdade. Vimos as pessoas fazendo juízo moral, talvez por uma covardia de celebrar publicamente o fato de uma mulher que defendia uma ideologia contrária à sua ter morrido. E queriam falar o seguinte: mas quando morre fulano de tal, ninguém tem essa comoção. Meus irmãos, não é papel nosso fazer juízo de valor sobre o luto do outro. Se você não se comove tanto assim com a morte de A, você se comove mais com a morte do policial, se comove, expresse sua comoção quando o policial morrer. Se você se comove mais quando um político morre, faça isso. Quando é uma criança, faça isso. Mas na verdade é porque você não tolera o luto do outro, porque nós não toleramos o luto do outro. Aí nós caímos na tentação de quebrar o 9º mandamento, quando nós compartilhamos notícias falsas ou precipitadas sem ter certeza se são verdade. Quando Jesus fala que nós não devemos levantar falso testemunho contra o nosso próximo, seja ele quem for. E o que isso tem a ver com o Sermão do Monte? No capítulo 5, a gente voltando para lá, no versículo 9, Jesus vai dizer o seguinte: 7, vamos para o 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus têm como característica serem os pacificadores. Se há uma guerra de ódio em nosso país, o nosso papel como cristãos não é fincar trincheira em nenhum dos dois lados, mas sermos os pacificadores, porque nós entendemos, a partir do versículo 7, que nós entendemos o que é misericórdia e paz. E nesse discurso de ódio que se
faz presente em ambos os lados, gente. Não quero discutir não, porque talvez se tivesse matado, sei lá, o Bolsonaro, por exemplo, a gente ia ver muita gente comemorando. Estou falando, a idolatria ideológica são dois lados de uma mesma moeda. Porque esse discurso de ódio não é por conta de ideologia A nem ideologia B. Ele existe por causa do pecado. E a situação no nosso país se encontra da forma como está, tão pior assim, porque muitas vezes aqueles que foram chamados para serem os pacificadores têm trabalhado de forma contrária. O que eu estou falando, meus irmãos, é que mesmo se todas essas notícias, que muitas já foram provadas que são falsas, a respeito da vereadora Marielle, que foi assassinada, fosse verdade, ainda assim, nós cristãos não teríamos o direito de celebrar a morte de alguém, porque a palavra de Deus diz que Deus não se alegra com a morte de um ímpio. Se de fato ela fosse a nossa inimiga, essa mulher, nesse mesmo sermão, Jesus vai falar no capítulo 5, de 43 a 47, o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ou seja, aqueles que os perseguem. Aí o que fala? Aí o que mais tenho visto? Né? Teve uma postagem, eu demorei para me posicionar, porque eu acho o seguinte: a gente não tem obrigação de ficar emitindo opinião sobre tudo, né? Isso também acaba se tornando um ídolo, né? Essa foi a semana dos textões nas mídias sociais. Mas diante da postura de muitos irmãos em Cristo, eu me senti na obrigação de falar algo e deixar para ver os comentários, né? Aí fala assim, heroína de quê? Primeiro, ninguém estava chamando de heroína. Estava falando, gente, nós somos portadores da mensagem de paz. Nós somos aqueles que devem ser os pacificadores, aqueles que devem trazer uma mensagem para acalmar os ânimos de ambos os lados, aqueles que precisam proclamar o Evangelho, aqueles que precisam entender que estão firmados numa rocha, que é o Evangelho, e não em areias movediças como ideologias políticas. Que a nossa vida está fundamentada nisso. Eu tomar a liberdade de falar, o Júnior esse dia me procurou, falou com um amigo dele que é político, pediu ajuda dele, mas era de uma ideologia que o Júnior não concorda muito. Eu falei, Juninho, vai, cara. Vai, porque você vai influenciar a oportunidade de você ser sal e luz em um ambiente que talvez, em boa parte, o pecado seja evidente. Influencie. Seja chamado para fora, de fato. Aí Jesus fala sobre isso, né? Que enquanto os hipócritas, os fariseus falavam, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, Jesus diz o seguinte, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Aí uma pessoa postou lá no comentário o seguinte, era heroína de quem? Defendia isso, aquilo. Perseguia os nossos valores cristãos. Como se celebrar a morte do outro fosse, que valor cristão, ótimo, estou sendo um cristão exemplar. Aí o que acontece? Ainda assim, se de fato o engajamento da vida dessa mulher fosse perseguir os cristãos, se de fato fosse isso, né? Se eu não conseguir olhar e pesquisar e ver que não, tinha coisa que ela defendia boa, a mais 90% era ruim, beleza. Até Hitler, meus irmãos, até onde eu sei, Hitler não matou a mãe dele, então tinha gente que chorou a morte dele. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai. O Pai aí está em letra maiúscula, que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos.
Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Meus irmãos, amar filho, amar pai, amar amigo é mole. Não precisa ser crente para fazer isso. E se saudarem apenas seus irmãos o que estão fazendo demais? Ou seja, cumprimentar seus amigos não é um ato de bondade, é um ato de educação, é simples. Não há nada além do que o trivial. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí eu quero voltar um pouquinho, quando Jesus ele vai falar que ele cumpriu a lei. A partir do versículo 17, não pensem que vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. A lei moral de Deus, ela não vai desaparecer enquanto estivermos aqui nessa terra. Todo aquele, incluindo tudo isso que Jesus deixa no Sermão do Monte, todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que Jesus está falando aqui? Sobre o senso de justiça própria. Porque se compara o luto, a ausência de luto de uma determinada camada da sociedade e a presença de luto de uma outra, por causa do senso de justiça própria. Porque eu não estou firmado naquele que é perfeito, na rocha que é Jesus. Porque eu não entendo que não é o meu desempenho moral que me salvou. Eu estou confiando naquilo que eu faço, naquilo que eu sou. Enquanto Jesus diz o seguinte: confie naquilo que Cristo fez. Confie no desempenho moral de Jesus. Ao conversando com o professor, mas você viu o que uma desembargadora falou? Eu não estou preocupado, eu não conheço essa mulher. O padrão de perfeição de Deus para o homem não é a desembargadora, é Jesus. O padrão de perfeição para mim não é um juiz, seja ele qual for, por mais brilhante que ele seja. Ele é tão carente da graça de Deus quanto eu sou. Por mais correto que seja a maior parte da sua conduta, né? A injustiça e a corrupção também está no pecado, também está no coração dessas pessoas. Farda nenhuma regenera homem algum. O que regenera o homem é Jesus Cristo. Não coloque a sua identidade em homens nem ideologias. Coloque a sua identidade em Jesus. O padrão perfeito de Deus para nós. Se você quiser de alguma forma ser aceito por Deus, o padrão que Jesus vai exigir, que Deus vai exigir de você, é o padrão de Jesus. Deus não vai nos medir a partir de ninguém que você admire nesse mundo. Aí quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a lista do Sermão do Monte, a gente vai ver o quê? É impossível conseguir alcançar o padrão de Jesus. E o que Jesus está dizendo aqui é que se o padrão de Jesus é impossível para nós, isso significa que não interessa se você tirou 8 no padrão de Jesus, se você foi 80% igual a Jesus, que é difícil a gente achar alguém assim. Ou se você foi 0,5% igual a Jesus, até porque o ladrão da cruz, ele não teve tempo de imitar Jesus, mas por ele reconhecer o mérito de Jesus e não o dele para a salvação, ele foi salvo. Então, é entender que aquela mulher que foi morta,
o policial que foi morto, a criança inocente que foi morta, e até mesmo os bandidos que mataram essas pessoas, são tão carentes da graça de Deus quanto eu e você. Porque nenhum de nós tem um desempenho moral igual de Jesus. Então, o verdadeiro valor da vida está no fato de que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas que o pecado nos nivela e somente a graça de Deus, o Evangelho, nos faz perfeito aos olhos de Jesus, de Deus. Porque Deus, quando olha para nós, quando estamos em Cristo, Ele não nos vê, e sim vê Jesus através de nós. Nos vê através de Jesus. Quando nós estamos em Cristo, Jesus é colocado, é o sacrifício de Jesus, é a vida de Jesus em nós. E o que eu gostaria de dizer primeiramente é que o nosso senso de justiça é falho, como o dos fariseus. E por isso Jesus fala: se você, eu vim cumprir a lei, se fui eu que cumpri a lei. Então, se você entender que só eu cumpri a lei, porque qual era o senso de justiça dos fariseus? Era a partir do desempenho moral deles, a partir daquilo que eles faziam. Então eles só conseguiam encontrar as próprias qualidades e apontar os defeitos dos outros, e não viam os seus próprios defeitos. Então é o senso de justiça própria. Mas quando nós estamos em Cristo e entendemos que só o padrão moral de Deus, o único aceito por Deus é o de Jesus, então a gente começa a entender que somos o quê? Devedores a Deus. Que todos nós somos assassinos, que todos nós somos adúlteros, que todos nós somos ladrões. Talvez em proporções menores, mas todos nós dependentes, todos nós necessitados da graça de Deus. Que assim como nós precisamos de misericórdia, que quem entende que precisa de misericórdia, exerce misericórdia com os outros. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem acha que merece o favor de Deus tem dificuldade, porque se acha merecedor, não consegue exercer misericórdia com os outros. Mas quem se enxerga, assim como Paulo fala: miserável homem que sou, dos pecadores sou o pior. Um homem que levou o Evangelho, que expandiu o Evangelho, que escreveu boa parte do Novo Testamento, falou: miserável homem que sou, dos pecadores sou o pior. É porque Paulo, após a sua conversão, ele tinha uma vida perversa, torta? Não. É porque ele entendia que ele era devedor a Deus, que por mais que ele fosse um homem consagrado, um homem aplicado à palavra de Deus, ainda assim, ele era tão devedor a Deus quanto aquele homem que morreu na cruz, ao lado de Jesus, e no seu último momento de vida reconheceu isso e também foi salvo por Deus. Irmãos, o que Jesus espera de nós é sensatez. No que diz respeito ao seguinte: olhe para o próximo como eu olhei para vocês, porque vocês também eram meus inimigos, vocês também eram bandidos. Eu não fiz juízo moral de vocês, eu entreguei meu filho para fazer por vocês aquilo que vocês mesmos não podem fazer por vocês. Deus, Ele nos amou e nos salvou, nos fez alvo do seu amor. Por isso eu gostaria de encerrar lendo, enquanto isso eu queria chamar um certo louvor para já ir se posicionando. Texto de Isaías 6, do versículo 1 ao 3. Que você lesse esse versículo, entendesse o seu papel como homem e mulher de Deus. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para me levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa de cinzas e óleo de alegria ao invés de pranto,
em um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Vamos adorar a Deus sentado. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como quero que saia de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto o universo, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Eu quero dar-te só uma parte do meu sangue, que quero todo do meu tempo e do meu plano, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te, e cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto o universo, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo,
o nosso universo, que Ele seja aquele que governa os nossos pensamentos, aquele que pauta todas as áreas da nossa vida, e que a gente entenda que a nossa responsabilidade, enquanto cristãos, é sermos promotores da paz, sermos pacificadores, porque Deus ele escolheu a sua igreja para ser sal e luz nesse mundo, para contrariar a lógica daquilo que é humanamente aceito muitas vezes, daquilo que o pecado tenta pautar a nossa sociedade. Que Deus ele nos chama para sermos exportadores das boas novas. Que não seja a nossa boca, como a gente cantou, saia de fato de nuvem de bênçãos da nossa boca. Que na nossa boca possamos ser portadores da palavra de Deus, que possamos ser boca de Deus para esse mundo. Que a gente não venha doar os nossos lábios, nem os nossos dedos para o diabo, postando ou falando coisas que não glorificam a Deus, que não contribuem para que a paz de Deus, para que o amor de Deus resplandeça sobre a terra. E que se você aqui não conhecia a mensagem do Evangelho, se você aqui pela primeira vez ouviu a mensagem de um Deus que envia Jesus Cristo para viver a vida perfeita que eu e você não somos capazes de viver, para que a justiça de Deus fosse colocada nele, para que eu e você, homens e mulheres, falhos, pecadores, ladrões, corruptos, assassinos, porque assassino não é só quem mata fisicamente, mas aquele que deseja o mal, aquele que deseja a mulher do outro também comete cobiça, aquele que deseja outra mulher com mais, olha para outra mulher com mais intenções, ou aquela mulher que olha para um homem com mais intenções, assim também cometeu adultério. E nós vemos que o pecado nivela todos nós por baixo. Mas que ao saber disso, você não entra em desespero, porque você entende que Jesus Cristo ele cumpre tudo aquilo que nós não somos capazes de cumprir. Mas quando nós nos firmamos nessa rocha, nós não somos abalados diante da crise, diante das tempestades, diante das situações adversas, porque nós entendemos que o nosso mérito, a nossa esperança está em Jesus, está na eternidade. Que um dia nós viveremos lado a lado com o nosso Deus, e não conviveremos mais com a injustiça, com o assassinato, com a violência, com o pecado, com a dor, com a doença. Porque hoje nós estamos firmados, a nossa casa, a nossa vida está firmada em Cristo, está firmada na rocha. E não em ideologias humanas, não em perspectivas materiais desse mundo. Quando nós vivemos assim, nós nos tornamos como insensatos, sujeitos a todo tipo de variação. Aí ficamos ansiosos, oprimidos, porque a nossa esperança não está naquilo que é firme, naquilo que é sólido, mas em questões que são secundárias. Estamos fazendo das penúltimas coisas as últimas coisas. Se você não conhecia a mensagem do Evangelho, essa oração também é para você, para que Deus abra a sua mente e o seu coração, e você firme a sua vida na rocha que é Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça a obra na vida de cada um aqui. Se há pessoas aqui que não conhecem a mensagem do Teu Evangelho, que seja o Teu Santo Espírito a convencer esse homem, essa mulher, da justiça, do pecado e do juízo. Que o Senhor venha trazer a cada dia, a cada um de nós, arrependimento contínuo e constante. Que o Senhor tire a cada dia de nós a tentação da autojustificação, mas que possamos entender que somos justificados em Cristo, e que ao sermos aceitos pelo Senhor, a partir do sacrifício de Cristo, nós entendemos a sua misericórdia e nos tornamos também misericordiosos. Que possamos entender que misericórdia não tem nada a ver com impunidade, porque nós entendemos que os nossos pecados não ficaram impunes. O Senhor não nos deu anistia dos nossos pecados, mas Jesus pagou a pena, o preço pelos nossos pecados, Senhor. Que não venhamos viver como hipócritas, Senhor Deus, mas que possamos viver como filhos e filhas do Senhor, como pacificadores, aqueles que de fato têm fome e sede de justiça e não de vingança, aqueles que amam e oram pelos seus inimigos, aqueles que lamentam, Senhor Deus, a morte de qualquer um que foi criado à sua imagem e semelhança, seja ele quem for, porque
porque nós choramos, porque entendemos que se a maldade existe é por causa do pecado, que o roubo, o assassinato, a violência, nada disso faz parte do plano perfeito de Deus, e que a única esperança para o mundo está no Senhor, a única esperança está no Evangelho, e a única mensagem que pode salvar o homem integralmente é a sua mensagem do Evangelho. Por isso, nós também precisamos entender que nós somos os portadores dessa mensagem. O Senhor não delegou a nenhuma outra pessoa, a não ser a tua igreja, para fazer isso. E que possamos ser, de fato, proclamadores dessa verdade. Que possamos entender que é somente essa verdade que pode transformar o homem por completo. Somente essa verdade pode regenerar o homem. Que possamos, Senhor Deus, tomar posse daquilo que nós lemos agora em Isaías 61. Somos chamados para levar, Senhor Deus, boas novas aos quebrantados, aos pobres, aos que estão presos, aos marginalizados, porque um dia nós também éramos marginais aos seus olhos, mas ainda assim o Senhor exerceu misericórdia e graça sobre as nossas vidas. E que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós aqui, repouse também sobre o teu povo, espalhados sobre toda a face da terra. E nós aqui presentes dizemos amém. Amém. Que Deus te abençoe.